criar os filhos primeiro, depois, quando chegasse os filhos 12, 13 anos de idade, e ela já tiver passado a educação para os filhos, base, moral, etc., ela ia ir para o mercado de trabalho, ia fazer curso para relembrar os conhecimentos que ela adquiriu, e aí sim ela ia cuidar da carreira dela. E até lá ela ia viver um pouco apertada, ela e o marido, mas que tudo bem, o importante, a prioridade era os filhos. Essa é uma boa ideia. Agora, tem casos em que a pessoa não tem como sobreviver se os dois não trabalharem. O porteiro aqui do prédio, R$ 800 por mês. Ele arrumou mais um emprego. Dorme 4 horas por noite. Dorme mais um ônibus do que em casa. Ganha 1.600. Resolveram comprar um carro, a mulher foi trabalhar fora. Tem casa própria no subúrbio, construída por eles mesmos e os amigos com churrasco uma vez por mês. Então mora naquelas casinhas bem ruinzinhas. Só com os 1.600 já daria para sobreviver. Mas que eles querem um carrinho. Quem somos nós para julgar que eles estão errados? Mas acontece que os 3 filhos deles agora estão sendo cuidados da menina mais velha, que a gente não sabe se vai ser bem cuidado. E isso quem sofre não é só eles, a própria sociedade, porque se um desses filhos virarem bandido, a sociedade que não tem nada, que diz que não tem nada a ver com isso, vai sofrer. Qual a solução? Que o homem tivesse um salário suficiente para manter a casa. Que o IBGE diz que é R$ 2.400, que deveria ser o salário mínimo. E que os preços parassem de subir, não subissem mais. Porque esses preços subirem não adianta nada. Então, o Brasil do jeito que está, a gente só vai arrumar encrenca no futuro para nós. Porque não os amamos. Damos-lhe coisas para não nos darmos a nós mesmos. Eu me recordo de uma anedota muito curiosa. Alguém disse, mas mamãe é terrível. Ela nunca deita cedo. Coitada, não sei como é que ela aguenta. E perguntaram, mas por que ela não deita cedo? Porque ela nunca se deita antes de nós chegarmos. É anedótico. Mas é a verdade, a verdadeira mãe, o verdadeiro pai. Não são apenas procriadores, nem mantenedores. São responsáveis pelas vidas que lhes são confiadas momentaneamente, em processos de adaptação, de reparação, de construção do futuro. Por isso Gibran dizia, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida. Nós não os criaremos para nós, para evitar a síndrome do ninho vazio de Jung. Quando o filho vai casar, perdemos o sentido da vida. Quando morre o filho, perdemos a vida, porque a nossa vida estava voltada para ele, egoisticamente. Não. Amá-los, prepará-los para a luta, estimulá-los a viver. Então a vida moderna nos retira de casa e vamos ter 2, 3 empregos quando não temos um bico, 2 e não fazemos crochê, para poder pagar a quem se responsabiliza, e como se o amor pudesse ser remunerado. Essas crianças não aceitam esse amor de empréstimo e, é claro, sentem-se abandonadas e tornam-se irascíveis, levadas ao médico. Ele receita Ritalina, a droga da obediência. Claro que a criança acalma. Os neurônios cerebrais ficam carregados dessa substância. Mas quando chegam à adolescência, o cérebro está tão acostumado a essa substância química que ele passa a usar o crack, a cocaína, de acordo com a posição socioeconômica. Tornando-se, portanto, vidas ceifadas por negligência. Então essas crianças vieram criar uma nova pedagogia, exigir de nós atenção, convivência, diálogo. Não lhes digo por teoria, porque entreguei a minha vida desde 1952 à educação infanto-juvenil. E a educação das crianças excluídas. Eu detesto essa palavra, porque ela é uma espécie de fuga para substituir docemente os abandonados, os miseráveis, aqueles que não têm direito à vida. Então nós arranjamos uma palavra sutil, excluído, porque eu vejo aqueles que foram jogados na lata de lixo da mansão, comidos pelas formigas,
que eu adotei como filho biológico. E nunca me esquecerei do primeiro, que era muito jovem. Aquela criança que chorava a noite inteira e nós não sabíamos. Quando abrimos a porta da mansão do caminho, estava alguém com uma criança no colo que tirou da lata de lixo, coberta de formigas nos olhos, no umbigo, no sexo. E a criança chorava, uma criança afrodescendente. Quando eu olhei, eu tinha 20 anos. Ele abriu os olhos desmesuradamente, e eu senti uma emoção, corri ao notário e disse, venho registrar um filho. O notário me olhou e disse, está nervoso, eu digo, muito. Primeiro filho. Então sente para acalmar. Eu sentei-me, e louco para voltar, para tirar as formigas, para cuidar do meu filho. Então ele perguntou, como é o nome do menino? Eu disse, Jaguaraçu Pereira Franco. O nome do pai? Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe? Não tem mãe. Mas como não tem mãe? Eu digo, não tem mãe. Mas tem que ter mãe, né? É. E quem é a mãe? Eu não sei. Mas a mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Qual é a cor da criança? Eu disse, é negra. E o nome da empregada? Eu disse, não é exatamente isso. O velho preconceito. Eu estava nesse dilema, dizendo, meu Deus, que nome eu ponho? Mãe desconhecida não pode. Eu então vi entrar o espírito Alta de Souza, a poetisa potiguar, a doce cantora dos sofredores. A Alta chegou e disse, Divaldo, ponha meu nome, porque eu morri em 1901, não há perigo. Eu então sorri e disse para o notário, desculpa, eu estou brincando. A minha criança é filha de Alta de Souza. Ele disse, eu sabia. Muito bem. Voltei para casa, cuidei do meu menino. Daí algum tempo, outro. E eu fui registrar. Quando eu cheguei, ele me conheceu. Porque não pediu testemunha nem nada. Aqui no Brasil é bom, graças a Deus, não precisa de testemunha nem nada. Eu também não sabia que era proibido, porque a declaração falsa é crime. Graças a Deus agora não é mais, por causa do altruísmo. Mas já tinha feito, vamos lá. Então fui registrar o segundo. Ele perguntou, nome do pai? Divaldo Pereira Franco. Nome da criança? André Luiz Pereira Franco. Nome da mãe? Eu digo a mesma. Eu sou espírita. Alta de Souza. Passaram esses anos, foi registrando. E um dia meu pequeno Jaguaraçu, lindo, claro, como pai, chegou-se até mim e me disse assim, tio, você não é meu pai. Tinha 4 anos. Mas por que, Jaguara? Porque os meninos falava muito bem português, que você não é meu pai, porque você é branco e eu sou negro. Por quê? Jaguara, porque você nasceu de noite. Aí ele parou e perguntou da porta, tio, e André, que é moreninho? Eu digo, nasceu de manhãzinha. E Bruno, tio, que é louro, nasceu meio-dia com sol lapino. Pronto, resolvi o problema racial de uma maneira lógica. Mas então essas crianças com as quais tenho convivido nos últimos 59 anos, 680, são hoje adultos, tenho já bisnetos, Ave Maria. E eu já estou às portas de tetraneto. Isso eu não vou absorver absolutamente. Eu vou dizer que outros assumam. Entre esses, Deus mandou também uma criança índigo. Aliás, quando é pobre não é índigo, é indigno. Se é rico é índigo, se é pobre é indigno. E o meu menino era terrível, o rei da mentira. Mas ele mente. Hoje não sei, mas mais ou menos. Ele mentia de uma forma impressionante, uma imaginação. Aquele período lúdico da criança, 3, 4 anos, ele era incapaz de repetir a coisa como viu. E eu vivia preocupado. A criança não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira, mas nós adultos estamos, mentira! Eu nunca disse isso. Eu digo, espera aí, não foi assim, conte direitinho. Tio, calma, vê se você se lembra. Porque a criança não tem ideia. É muito relativa a mentira à verdade. E um dia, eu me vesti de psicólogo infantil, reuni uma turma de 16, de 3 a 6 anos, ele estava com 5, para poder pegá-lo. E dei uma aula, o que era verdade, o que era mentira, mas eu mesmo senti
o novo Pestalozzi. E falei, e eles olhando. Então eu fui contando histórias, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade. Quando eu percebi que eles haviam entendido, eu disse, vamos ver. Peguei uma caneta e disse assim, olha bem, olha o que eu vou fazer. Soltei a caneta e peguei embaixo. E eu perguntei, o que é que eu fiz? O Pedro disse, a caneta escapuliu da sua mão e você segurou com a outra. Muito bem, é verdade. O que é que eu fiz? E cada qual foi dizendo, melhorava, piorava. E cheguei no terrorista. Então eu perguntei, o que é que eu fiz? Ele pôs a mão no quadril, levantou, que ninguém levantou, e disse, foi o seguinte, né? Você jogou fora a caneta. E como você é muito ruim, se arrependeu, segurou e guardou novamente, não foi? Eu disse, Julinho, tudo isso é da sua cabecinha. Eu soltei a caneta com a mão e peguei a caneta com a outra mão. Então isto é a verdade. E o que eu contei, tio, eu digo, imaginação, é mentira. Entendeu? Os olhos dele brilharam. Ah, entendi. Eu fiquei muito feliz. Eu trabalho numa sala e tem um interfone para me comunicar com a comunidade. E o interfone tocou uma semana depois e eu estava muito atarefado. Atendi e o porteiro disse, tio Divaldo, aqui tem uma senhora que deseja lhe falar. E eu respondi, não é hora de atendimento. Você sabe que eu tenho as minhas horas muito comprometidas. Diga-lhe que venha às 18 horas. Eu atendo 5 vezes por semana. A partir das 18 horas até as 2 da manhã. Então ela vem mais tarde e eu atendo. Ele que era um homem prestativo e gentil, disse, mas tio Divaldo, ela quer lhe falar agora. Eu disse, mas agora eu não posso atender. Mas tio Divaldo, eu digo, então o senhor atenda, já que você está tão preocupado. Mas tio Divaldo insistiu. Eu me irritei por dentro, mas não demonstrei. Falei bem suave, quando a gente é irritado, fala bem devagar. Eu digo assim, eu já lhe disse que eu não posso atender. Afinal, quem é o empregado, quem é o patrão? Mas, tio Divaldo, eu digo, diga-lhe então que eu não estou. E bati o interfone. Mal eu coloquei o interfone, saiu, debaixo da mesa ao meu lado, Julinho. Ele me olhou, pôs a mão no quadril, e disse, aí, hein, mentindo. Meus irmãos, eu não perdi o jogo de cintura porque sou baiano. Eu mantive aquela estatura do adulto, mas a criança da nova era não tem medo. Eu perguntei, Julinho, quem está mentindo? Você. Julinho, eu disse que não estou na portaria. Outra mentira. Você disse que não está na mansão. Eu aí peguei o interfone. Uma voz melíflua. Seu Epaminondas, mande a nossa irmã entrar. Diga que eu já cheguei. Ele deu outra mentira. Julinho, como outra mentira? Você não saiu, como é que chegou? Eu digo, Julinho, morra, por favor, vá, desencarne. E levei 1 mês para me reabilitar. Então, depois que acalmaram os ânimos, eu coloquei na perna um dia, nós muito amigos, conversa vai. Eu digo, meu filho, as pessoas às vezes nos colocam em situação tão aborrecida. Falei em linguagem infantil. Você veja, a gente diz a verdade e não querem. Então, assim, eu não estou, ou melhor, eu estou, mas não posso atender. Mas eu não posso atender. Mas faça mas eu não posso. Então a gente diz, eu não estou. É uma mentira branca, porque não prejudica ninguém. Ele me olhou e disse, tio? Eu digo, Ai, graças a Deus estava aliviando, né? Tio, e quando é uma coisa horrorosa? É uma mentira negra? Eu digo, é uma mentira negra. Puxa, até da mentira tem preconceito de raça. Então, meus amigos, estamos nesse período das crianças que estão vindo à Terra para a nova ordem. E vamos fazer a nossa pausa para continuar dentro de 20 minutos.